Olá! Continuando a nossa primeira unidade, nós vamos para a nossa segunda aula, que vai tratar sobre potencial elétrico. Então, a gente vai ver nessa aula como é que a gente faz para conseguir definir a energia potencial e, a partir dela, a gente conseguir entender o que é o potencial elétrico. Também a gente vai tratar sobre superfícies equipotenciais, que é uma das partes mais importantes para a aplicabilidade da teoria de eletricidade. A primeira coisa que a gente vai definir é a energia potencial para uma carga pontiforme. Então, como é que eu vou fazer, Vamos fazer uma analogia lá com a Física 1 que vocês fizeram, Então, a gente tinha o quê? A gente poderia, se eu tiver um corpo que se desloca de um ponto a outro, ele faz o quê? Ele realiza um trabalho. Então, do mesmo jeito, a gente vai imaginar o quê? Que eu vou ter uma carga e essa carga vai se deslocar de um ponto a outro. Nós já vimos que as cargas elas podem se movimentar devido ao quê? À presença de uma força elétrica, não é? Que a força elétrica é uma força conservativa. Então, eu vou poder escrever relações entre trabalho e energia potencial, uma vez que eu tenho forças conservativas, A nossa força elétrica é uma força conservativa. Então, o trabalho, a definição dele, de trabalho, ele é o quê? Ele é o produto escalar entre a força elétrica e esse caminho que vai ser percorrido pela minha partícula carregada. Como a gente acabou de mencionar, o trabalho é uma grandeza escalar, então a gente só vai ter necessidade de ter o quê? O valor do seu módulo. A gente não precisa ter características direcionais. A fim de definir como se comporta a energia potencial para uma carga pontiforme, a gente vai fazer uma análise desse desenho aqui, certo? Eu vou ter o quê? Duas placas carregadas com cargas diferentes e isso vai me gerar um campo elétrico. Então, como a gente já viu, as linhas de campo elas saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Então, nós temos um campo elétrico estabelecido entre essas placas. Uma vez que eu tenho uma carga imersa nesse campo elétrico, o que é que vai acontecer? Uma força vai ser realizada nela, então ela vai se movimentar. O movimento dessa carga gera o quê? Trabalho. Então, a gente vai poder definir o trabalho em termos dessa força elétrica. Então, a gente vai ter o quê? Que o trabalho é essa integral aqui entre o produto escalar da força e o deslocamento feito por essa partícula carregada. Lembrando que a gente pode o quê? Que a gente pode expressar essa força em termos de campo elétrico, como a gente mostrou na aula anterior. Então, como a nossa força é conservativa, o que é que eu quero dizer que uma força é conservativa? É que, independe do caminho que essa partícula for utilizar para sair do ponto A para o ponto B, independente do caminho, eu vou realizar o mesmo trabalho. Então, a gente vai o quê? A gente vai trabalhar pensando em que situação? Que eu vou ter uma partícula que vai se deslocar do ponto A ao ponto B através de um campo elétrico, submetida a esse campo elétrico. Já podemos ver que essa força é conservativa, por quê? Porque o trabalho vai independer da trajetória, então a gente só vai se interessar pelo ponto inicial e pelo ponto final do meu deslocamento. Como vimos aqui, o trabalho pode ser expresso em termos da energia potencial elétrica. Então, o trabalho é menos essa variação de energia potencial elétrica. Como vimos anteriormente, a gente viu o quê? Que essa força elétrica era conservativa e a gente vai utilizar essa força para poder calcular a energia potencial lá para a minha partícula pontual. Então, vou ter o quê? Vou ter que o trabalho vai dar menos a variação da minha energia cinética e vou poder definir a minha energia potencial para uma partícula como sendo o quê? A carga dessa partícula, o campo elétrico gerado, onde ela está submetida, e a distância que ela vai percorrer com relação a um determinado referencial. Então, se eu for pensar numa carga pontiforme, já expressando
qual vai ser realmente o valor da minha energia potencial, eu vou ter o quê? Considerando que eu tenho um campo gerado por uma partícula positiva, se eu colocar uma carga aqui, então o que é que vai acontecer? Esse campo vai gerar uma força nessa carga, que vai fazer com que ela se movimente. Como a gente está colocando aqui, ó, a força representada na mesma direção e sentido da linha de campo, então essa nossa carga Q0 aqui, a gente também está tratando ela como positiva, né? Como a gente já viu na aula passada. Então a gente vai fazer o quê? De posse da definição de energia potencial, a gente vai calcular a energia potencial de modo explícito para uma carga pontiforme. Então, o campo elétrico para uma carga pontiforme pode ser dado por essa expressão. Aqui a gente usou 1 sobre 4πε0, que é igual àquela constantezinha K que a gente utilizou quando estava falando lá na lei de Coulomb, né? A gente trouxe essa informação do 1 sobre 4πε0, porque na literatura vocês também podem encontrar assim, para poder vocês não estranharem quando encontrarem 1 sobre 4πε0 ao invés de K. Então, substituindo na equação da energia potencial que a gente encontrou, a gente vai ter o quê? A gente vai ter como é que vai ser a energia potencial para uma carga que está submetida a um campo elétrico. Então, a gente deixou aqui bem explícito que a energia potencial gerada por duas cargas, né? Porque uma carga que está gerando o campo e a outra onde eu estou medindo, ela vai ser o quê? Ela vai ser 1 sobre 4πε0, que a gente pode substituir essa constante por K, a constante elétrica, vezes o produto das minhas cargas dividido pela distância entre elas. Mas aí vocês poderiam me perguntar, professor, e se eu colocar uma outra carga próximo? A gente já viu que quando as cargas estão a uma certa distância, tem uma interação. Então, se eu tenho força, eu posso relacionar com o campo, então mexeria com a minha energia potencial. Então, né, partindo de uma distribuição discreta de cargas, eu vou poder, se eu quiser saber qual é a energia potencial de uma carga localizada nesse ponto, eu vou ter que pegar o quê? A contribuição de energia de potencial de cada uma das cargas que tiver no seu entorno. Como é uma grandeza escalar, é só uma soma algébrica simples. A gente só vai ter que tomar cuidado com relação a quê? A natureza da minha carga. A gente já viu que a gente tem cargas de duas naturezas, cargas positivas ou cargas negativas. Então, esse sinalzinho da carga vai acompanhar quando a gente for calcular a energia, certo? Então, se a minha carga for positiva, vai entrar, por exemplo, se eu tenho uma carga de 1 coulomb negativa, aqui vai entrar menos 1 coulomb. Se a minha carga for positiva, mais 1 coulomb. Então, a gente vai ter que levar em consideração o sinal da natureza dessa carga. Então, se eu tiver uma distribuição contínua de cargas, então, para eu calcular a energia potencial para uma carga, eu vou somar as contribuições das energias potenciais geradas por cada uma dessas cargas no entorno. Então, vamos definir o potencial elétrico. Então, o que é esse potencial elétrico, né? O potencial elétrico é justamente que traz a característica de como essa carga vai poder se movimentar. Qual é a capacidade dela de movimentação? Ele é definido como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa expressão que o potencial elétrico é a minha energia potencial elétrica sobre a carga que eu estou chamando de carga de prova. Por que que a gente faz isso? Porque aquele potencial, ele vai existir mesmo que não tenha uma carga naquele lugar. Né? Então, como a gente tem um campo, eu tenho uma partícula carregada que gera um campo, eu tenho um campo naquele ponto, mesmo que não tenha partícula lá, naquele ponto, carregada. Mas se eu colocar uma partícula carregada, vai haver uma interação. Do mesmo modo, eu vou pegar o quê? Eu vou tirar essa carga de prova, né, Q0, e ela não vai, né, estar presente no ponto que eu quero calcular. Mas se eu quiser calcular o potencial de uma partícula naquele ponto, eu vou colocar essa expressão. A unidade do potencial elétrico no sistema internacional é o volt, certo? Então, usando a expressão que a gente já calculou para a energia potencial, sabendo que o nosso potencial é definido como a energia potencial sobre Q0, a gente vai ter o quê? Que o potencial elétrico para uma carga pontiforme é 1 sobre 4πε0,
Q sobre R. Recordando, a energia potencial para uma carga pontiforme, né, ó, tem esse Q0 aqui. Se eu tirar esse Q0, né, dividir pelo Q0, eu vou ficar exatamente com o meu potencial para uma carga pontiforme. E se eu tiver uma distribuição discreta de cargas, recuperando a minha expressão, eu vou o quê? Eu também vou dividir por Q0, como está definida a expressão para o potencial elétrico, e eu vou ter o quê? Que o potencial elétrico, para uma distribuição discreta de cargas, ele vai ter essa forma. A gente também vai poder ter distribuições contínuas de carga. A gente não vai trazer essa parte para vocês, porque a gente está tentando tratar as coisas de um modo mais conceitual. Mas se eu tenho uma distribuição contínua, o que é que eu vou ter? Eu vou ter somente esse número de cargas aumentando consideravelmente. Aí a minha somatória é trocada por uma integral, certo? Assim, lá no material, vocês vão ver um exercício resolvido relacionado a isso, certo? A essa distribuição contínua de cargas. Como a gente já tinha mencionado, uma característica bem interessante que a gente pode utilizar a favor dos nossos sistemas elétricos é o quê? É quando a gente encontra superfícies equipotenciais, né? Como já diz o nome, equi quer dizer mesmo, né? Então são superfícies, né, onde a gente vai ter o mesmo potencial. Então essas superfícies imaginárias, né, a gente vai construir ao redor de uma distribuição de cargas e o potencial sobre essa superfície vai ser constante. Então, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho uma carga que está sendo gerada um campo elétrico e eu estou fazendo o quê? Estou fazendo essas linhas aqui, ó, que são as linhas de campo, né? E se eu passar circunferências aqui, no caso de uma carga pontual, eu vou ter o quê? Que em todos esses pontos aqui há uma distância, mesma distância, distância R, por exemplo, eles vão ter o quê? O mesmo potencial. Então, a gente tem propriedades específicas para essas superfícies, elas são duas. A primeira propriedade, ela diz o quê? Que a força elétrica durante o deslocamento de uma carga sobre uma superfície equipotencial é nula. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu não tenho diferença de potencial, eu não vou gastar força nenhuma para sair do ponto A para ir ao ponto B. Um exemplo, se eu tiver um ponto A aqui nessa superfície mais externa e um ponto B em qualquer outro ponto dessa mesma superfície, eu não vou precisar realizar força nenhuma para fazer esse deslocamento, certo? Esse deslocamento vai ocorrer de modo a não precisar de força. E a segunda é que essas superfícies, elas sempre são perpendiculares às linhas de campo. Por isso que quando a gente fez aqui para uma carga pontiforme, a gente fez o quê? Circunferências concêntricas a essa carga. Por quê? Porque se eu tiver uma circunferência, qualquer reta que passe pelo raio e por sua superfície é o quê? Perpendicular a ela. Então, essas duas propriedades a gente não pode esquecer das superfícies equipotenciais. Professora, mas eu só vou ter superfície equipotencial dessa maneira? Não. A gente já viu o quê? Que quando a gente tem mais de uma carga, as linhas de campo elas vão o quê? Sair das cargas positivas, chegar nas cargas negativas. A única coisa, cuidado que a gente precisa ter é o quê? Que as minhas superfícies equipotenciais, elas sempre têm que fazer ângulos de 90 graus com o meu campo elétrico, né? Então aqui a gente tem um exemplo, que a gente tem um sistema de duas cargas, temos as linhas de campo e aqui, ó, estão as superfícies equipotenciais. Essas minhas superfícies equipotenciais, diferentemente desse primeiro exemplo, ó, elas não são esferas concêntricas, né? Mas elas guardam a propriedade de ortogonalidade com as linhas de campo elétrico. Então é isso por hoje e a gente vai ter que sempre lembrar vocês, consultem o material proposto que está lá na plataforma, que ele vai trazer, além de mais esclarecimentos teóricos, exercícios resolvidos, exercícios propostos, para poder contribuir com o dia a dia da disciplina de vocês. Outro ponto muito importante, participem ativamente dos fóruns, dos chats, dos BBBs, porque esses ambientes são os indicados para vocês sanarem as dúvidas de vocês e é o contato melhor que vocês têm com o professor e com o tutor à distância. E sempre que vocês tiverem necessidade,
vão até o polo, ter encontros com o tutor presencial. Ele está no polo justamente para dar esse suporte para vocês. Então, até a próxima aula.